Fala, meus bons! Belezinha? Olha, um dos vídeos de maior sucesso do meu canal é o Bella Ciao, onde eu conto a história do Bella Ciao. Sabe aquela canção? Ô Bella Ciao, Bella Ciao, tchau, tchau. Esse é um dos vídeos não, esse é o vídeo de maior sucesso aqui do meu canal. Eu vou deixar depois aqui em algum canto um link para poder você ir lá, caso você não tenha visto. Porém, eu pensei assim, esse é um vídeo que o pessoal gostou muito. Já tem bastante tempo que eu postei ele. E aí eu pensei, bom, vou fazer um outro vídeo de uma outra música, contando um pouco da história de outra música que é muito famosa, que é a música L'Italiano de Tuto Cutugno. E aí talvez você está pensando assim, eu nunca ouvi falar dessa música. Eu não conheço essa música não é famosa. Mentira! E aí eu falo, você está enganado, ou você está mentindo, ou você não sabe que sabe. Porque essa música, se você é italiano, se você é descendente de italiano, se você gosta da Itália, ou se você está planejando vir para a Itália, você com certeza já ouviu essa música. Que música é essa? É aquela música que fala... Eu vou tentar cantar ela aqui, mais ou menos, porque minha voz ela não é muito boa. É aquela música que ela não começa assim, mas ela tem aquela frase, né, uma estrofe que é muito famosa, que é aquela Buongiorno Itália, Buongiorno Maria, com occhi... Não, deixa, mas vocês entenderam, né? Buongiorno Itália, Buongiorno Maria, todo mundo já ouviu essa música. E que música é essa? Ou então assim, né? Qual é a história dessa música? Eu vou contar ela para você hoje. Então, quem criou essa música, quem escreveu essa música, se chama Toto Cutugno. Ele é italiano e essa música, ele nasceu em 1943. Eu tô falando a data que ele nasceu porque não por falar, só por falar, mas depois eu vou contar o porquê que é interessante saber a data que ele nasceu. E ele apresentou para o mundo essa música no Festival de Sanremo, que é um festival muito famoso aqui na Itália, em 1983. A data que ele apresentou é só interessante para poder vocês saberem como que essa música ela é muito popular, porque desde aquela época até hoje, em todo canto você ouve falar dela, você ouve essa música, já tem centenas de milhões, de milhares de cópias vendidas vários artistas reproduzem essa música. Só para vocês terem ideia, até na China e na Rússia eles têm a própria versão dessa música. Inclusive os russos, eles aprendem esse idioma, aprendem o idioma italiano, usando essa música como base, né, para poder estudar o idioma e aprenderem. Mas enfim, por que que 1943 é importante? Porque essa música, quando ele escreveu, ele nasceu em 1943. Ele tem uma parte dessa música que ele fala assim, né, que que seria bom ter um partigiano como presidente. E aí, nesse período de 1943, o que estava acontecendo no mundo e onde a Itália estava ali, né, nessa, né, em que situação estava a Itália? Estava no período das grandes guerras. Lógico, ele nasceu em 43, então ele era né, recém-nascido, não tinha contato com a guerra, mas assim, não era um combatente. Porém, na pós-guerra, teve toda essa questão dos partigianos. Isaac, eu não sei quem são os partigianos. A música Bella Ciao fala dos partigianos. Eu conto a história dos partigianos, conto um pouco quem foram, né? Quem foi os partigianos, tem um pouco ali da história deles. Então, vale a pena assistir também esse vídeo para poder aprender um pouco sobre essa questão. Mas os partigianos, resumindo bem, eles eram era como se fosse um grupo de pessoas que lutavam contra a Itália fascista. Então, tinha todas as vertentes políticas. Tinha comunista, socialista, tinha capitalista, anarquista. Tinha todas as esferas políticas que eram contrárias aos fascistas. E naquele período, né, da pós-guerra, ele fala que ele queria, né, ele quer esse presidente, seria interessante ter um presidente partidiano, porque
foram os partigianos que lutaram contra esse regime fascista. Então tem uma questão de história, né? Uma questão histórica também na música italiana, né? Ou italiano de Toto Cutugno. Ou seja, tem uma questão social ali também. Mas a música, quando ela foi idealizada, ele estava em Toronto, no Canadá. Veja bem, ele foi para lá, um jovenzinho, né? Estava lá em Toronto. E aí ele fez uma apresentação para um público de italianos. E assim, na verdade, não foi feito só para italiano a apresentação, só que a maioria ali era italiana, né? Essa questão do, né? Por exemplo, aquela região das Américas foi uma região, como todo mundo sabe, que teve um grupo massivo de pessoas que foram para lá, né? De imigrantes, tanto no período de 1800, por questão da fome, depois em 1900, por conta da guerra. Então, as Américas têm muito descendente de italiano. Então, quando ele vai ali para o Canadá, ele fala que está cantando para um público italiano. Então, ele fala, estou cantando, tudo isso em italiano, né? Já estou fazendo a tradução. E aí ele fala que estou diante olhos italianos, eu estou diante da minha gente. Tanto que a música deveria se chamar assim, Gli occhi degli italiani, ou seja, os olhos dos italianos, né? E na verdade não virou esse título, mas a música ela nasceu assim. Ele olhando para. Ele não cantou. Veja bem, talvez eu não deixei claro. Ele não foi lá em Toronto cantar essa música. Ele foi lá cantar porque ele era um cantor e autor. Ele foi participar desse evento em Toronto. E quando ele estava ali, né, diante daquela multidão, percebendo, né, toda a questão histórica que eu comentei dos italianos, olhando para ele, começou a nascer ali eu estou aqui diante de italianos. Talvez ele viu ali que as pessoas se portavam como italiano e começou a nascer ali essa música. Depois ele foi para um bar e, se eu não me engano, se chama Mama Rosa. Eu acho que é isso, Mama Rosa é o nome do bar. Se não for, eu escrevo aqui embaixo. Ele pede uma guitarra, né, que seria um violão, e começa ali dedilhar. E aí nasce a primeira frase da música, com a guitarra em mano. Ou seja, eu estou com um violão nas mãos. E lascia-me cantar, ou seja, me deixa cantar com essa guitarra, com esse violão na mão. E pouco a pouco ele começa a escrever. E durante na própria canção, né, na própria música, ele começa a descrever o que é ser um italiano, o que é ser um italiano vero. Quando ele fala, por exemplo, do creme de barba, né, do creme da barba com um cheiro de menta. Quando ele fala da giacca blu, né, quando ele fala da blusa, da roupa azul. Quando ele fala de um domingo assistindo um futebol ali, vendo a televisão, vendo a rádio. Então ele começa a falar do que é ser italiano, dessa ideia dele da italianità. Mas uma coisa interessante que tem dessa canção é que ele não escreveu para ele mesmo. Não, ele escreveu e ele queria que Adriano Celentano, também um artista daquela época, fosse quem cantasse essa canção, porque ele entendia que era a melhor pessoa para expor a letra, né, a música, era uma pessoa que personificava bem o ser italiano. E aí ele apresenta essa música para o Adriano e o Adriano fala da seguinte forma: eu não vou cantar essa música jamais. Eu nunca cantarei essa música porque eu sou italiano. Eu não preciso dizer que eu sou italiano, porque eu já sou italiano e as pessoas sabem que eu sou italiano. Não quero cantar essa música. E não canta. E aí ele, Toto Cutugno, leva essa música para Sanremo, não vence, não ganha, porém o mundo inteiro fica apaixonado por aquela música e aí começa a se transformar, né, nessa febre.
E talvez você vai estar falando assim, nossa, que ignorante, que pessoa, né? Por que Adriano falou isso? Eu não vou cantar porque todo mundo sabe que eu sou italiano. A gente pode ler dessa forma essa questão, essa resposta dele. Só que quando Toto morre, ele morreu, acho que tem 2 anos que ele morreu, morreu em Milão. E o Toto, o Adriano, ele escreve e ele fala, né, dizendo assim que não é que ele falou que não iria cantar, porque não foi assim, não uma ideia de soberba, não foi uma ideia de, eu sou italiano, não preciso dizer que eu sou italiano, não. Ele, muito pelo contrário, ele falou bem assim, que se ele afirmasse que era italiano e dizendo eu sou italiano, poderia trazer uma conotação de arrogância. E ele não queria levar essa ideia de arrogância. Só que depois ele percebeu que as pessoas entenderam a letra, entenderam o que ele queria, o que o Toto queria dizer, o que o Toto queria dizer, e ficou feliz por isso, né? Porque ele tinha aquele medo de que se fosse ele falando isso, né? Porque por ser ele quem ele era e toda a questão da personalidade dele, poderia aparecer uma arrogância que ele não queria dar para aquela música. Então, por isso que ele falou, olha, eu sou italiano, as pessoas sabem que eu sou italiano, então eu não preciso dizer que eu sou italiano. Essa foi vamos dizer assim, né, a justificativa dele, ele tentando corrigir, porque às vezes algumas pessoas, né, acharam que ele foi ele desmereceu a letra, a música, ele falou que não, que tanto o Toto quanto eles sempre foram muito amigos, e ele só não queria acabar com a música, acabar com a letra da música, com a mensagem da música, que era muito forte, mas que se fosse ele, ficaria um pouco estranho. E deu muito certo com o Toto, né? E o mundo todo acabou conhecendo essa música, essa letra. Eu não posso colocar aqui a música por conta de direitos autorais, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo um link onde vocês podem ouvir, né, direitinho e viajar um pouco com essa música. Belezinha? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. E se inscrevam se vocês não são inscritos, porque assim vocês vão me dar uma força para continuar produzindo. Abraço!